Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de dezembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Considerou então o dono da vinha: que farei? Mandarei meu filho muito amado. Talvez que, vendo-o, lhe tenham respeito. Mas, ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que fique sendo nossa a herança. Lucas 20, 13 a 14. Meta do mês: cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Emmanuel na obra Fonte Viva. Meta do dia: busque a oração, rogando alegria e bom ânimo toda vez que o cansaço e o desânimo estiverem por perto. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando ao anjo da guarda o combate ao cansaço e ao desânimo. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles que amamos e aqueles que não amamos tanto. E também, Jesus, queremos pedir que nos auxilie a combater em nós o cansaço e o desânimo, a tristeza e a depressão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sexta-feira, nós teremos a palestra pública para a cidade de Nova Monte Verde, no Centro Espírita Allan Kardec. Porém, essa palestra será pela plataforma Zoom, então, ou seja, será online. Nós queremos lembrar que as atividades de sábado estão suspensas, elas serão retomadas em fevereiro, e as atividades de domingo também serão retomadas a partir do dia 7 de janeiro. Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Antes de nós irmos para a mensagem, só lembrar aos amigos que a Casa Espírita Amigos da Paz realizará os atendimentos na segunda, na terça e na quarta, normalmente, mesmo no dia de Natal e no dia de Ano Novo. Então vamos para a mensagem. O senhor da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Lucas, capítulo 14, versículo 21. Chamamento divino. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de gravos defeitos, e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos
do conhecimento superior são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da boa nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, janeiro de 1963, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 127. Meus amigos, mais uma vez, o Emmanuel nos dá puxões de orelha. Quantas vezes nós deparamos com trabalhadores que dizem que não estão preparados, que não têm condições morais de estar à frente de uma tarefa? Se nós formos buscar os perfeitos, nós não vamos encontrar aqui na Terra. Não vamos. Todos nós temos dificuldades imensas, problemas grandiosos diante da seara do Cristo. Nós somos os indignos de estar falando em nome do Cristo. Mas é preciso, dentro da nossa indignidade, falar de Jesus. Porque é só falando dele que nós vamos aprendendo a amar. Que nós vamos aprendendo a corrigir-nos. Como diz o Emmanuel, todos nós precisamos de corrigenda. E quando a gente inventa desculpas, quando ontem nós falávamos na mensagem de ontem, né, sobre o desculpismo, então a gente vê a grande dificuldade que nós temos de dar uma palestra. A gente tem uma ideia do palestrante que é aquele que sabe tudo. Não. O palestrante é um aprendiz, né? Então a gente está ali aprendendo o Evangelho de Jesus. Não sabemos tudo. E somos grandes devedores da boa nova do Cristo. Somos muito falhos no dia a dia, muitas vezes somos invigilantes no pensamento, nas próprias atitudes, em tudo quanto é ambiente. Se nós formos analisar, somos invigilantes. Então, todos nós precisamos de Jesus. Se Jesus quisesse gente perfeita, gente sabida, ele tinha buscado entre os fariseus, entre os doutores da lei. Ele buscou quem? Os pescadores. Ele estava entre os coxos, os estropiados, as prostitutas, entre esse povo que Jesus estava.
E ele ainda diz: eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, quantas vezes nós escondemos atrás paralisias, das nossas paralisias mentais, das nossas paralisias morais, e a gente tem dificuldade de assumir compromissos, né? Então, é importante a gente sempre refletir o que que eu, José, o que que eu, fulano, ciclano, beltrano, tenho para dar mais para o Evangelho de Jesus. Mesmo a gente não, a gente tem grandes dificuldades. Eu lembro quando pediram para eu dar uma palestra pela primeira vez na Casa Espírita. Eu estava com muito ódio no coração, eu tinha brigado com um colega de trabalho e ele chegava no ambiente, eu saía. Se ele estava e eu chegava, ele saía. Então a gente tinha uma rusga muito grande. Eu falei, eu não tenho condição para falar de perdão se eu não consigo perdoar. Então, eu vou trabalhar o perdão no meu coração. Aí foi quando eu comecei a ter condições para rezar por essa pessoa, antes de pedir perdão, antes de se desculpar. Então, a gente foi trabalhando, comecei a rezar, fui trabalhando o perdão dentro de mim, trabalhando o auto-perdão, para dar condições de continuar. E aí, quando a gente se encontrou, a gente começou a conversar e, e eu já não estava mais naquele setor, eu já tinha sido transferido para outro, e depois passou um tempo, a gente se encontrou e não tínhamos mais rusga, né? A gente conversa normalmente, não tem mais o problema. Então, a gente vê que nós temos que ir construindo todos os dias, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, criando sentimentos mais brandos, pensamentos mais amorosos, para que a gente consiga, de fato, estar no serviço do Cristo. Mas é preciso o esforço, né? Se a gente tem o vício da droga, por exemplo, aí eu quero trabalhar na mediunidade da casa espírita. Mas eu uso maconha, ou eu uso cocaína, ou uso outro tipo de substância, é interessante a gente refletir. Olha, eu preciso trabalhar isso no meu coração, porque eu não posso atuar na mediunidade nesse tipo de vício. A mesma coisa a pessoa que é gulosa, a pessoa que é alcoólatra, a pessoa que fuma cigarros, né? Pessoa que é viciada em sexo, que se prostitui, pessoas que podem estar em situações equivocadas, né? Com ódio, com grandes mágoas. Então, a gente tem que ir trabalhando isso. Por isso que é importante dentro da casa espírita os cursos, porque quando a gente chega a estar trabalhando na mediunidade, é um período que a gente já foi amadurecendo, a gente já foi conquistando mais um pouquinho, né? Então, quando a gente vai a trabalhar na mediunidade, será depois de 2 anos de estudo. Então, aí a gente já vai estar em mais condições morais, condições físicas para a tarefa. Então, meus amigos, nós não temos como nos desculpar mais diante do Cristo. Chega, né, da gente ficar inventando desculpa. Então, vamos fazer prece, pedindo a Jesus que nos oriente, que nos capacite cada vez mais para as tarefas. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti por essas mensagens,
que nos traz reflexões profundas, que mexe em nossas chagas, nas nossas feridas, e que consigamos, Jesus, com essas mexidas, ir trabalhando no nosso íntimo, o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.